Existem lugares na Terra que parecem errados, lugares onde a natureza esculpiu formas tão perfeitas que a nossa mente se recusa a acreditar que foi o acaso. No coração do Piauí existe um desses enigmas, o Parque Nacional de Sete Cidades. Oficialmente é uma formação geológica, um capricho do vento e da água, mas a lenda local, passada por gerações, conta uma história muito mais sombria. A lenda diz que isso não são pedras. São as ruínas de uma civilização antiga e arrogante, destruída por uma maldição divina. Hoje, o arquivo Enigma investiga. Sete Cidades é um parque ou um cemitério petrificado. O próprio nome, Sete Cidades, já é um mistério. O parque é dividido em 7 cidades rochosas, cada uma com um conjunto de monumentos. E as formas são inexplicáveis. Nós vemos o que parecem ser muralhas de castelos, torres, casas em ruínas. Vemos um Arco do Triunfo perfeito, muito antes do de Paris. Vemos uma biblioteca com rochas que parecem livros gigantes. A ciência oficial nos diz que tudo isso é pareidolia, apenas a erosão de milhões de anos esculpindo a rocha de arenito. Mas para os antigos, isso era prova de que algo havia existido ali. E nós sabemos que humanos estiveram lá. O parque é coberto por pinturas rupestres, assim como a Serra da Capivara. Mas as lendas não falam desses homens pré-históricos. Falam de uma civilização muito mais avançada que construiu uma metrópole e que foi punida por sua arrogância. A lenda é uma versão nordestina de Sodoma e Gomorra. Conta-se que 7 cidades eram uma metrópole de orgulho e riqueza incomparáveis. Seus habitantes eram vaidosos e não tinham caridade. Um dia, um profeta peregrino, alguns dizem que era um monge, outros um enviado de Deus, chegou aos portões da cidade. Ele estava faminto, com sede e em trapos. Ele bateu de porta em porta pedindo um copo d'água e um pedaço de pão. Mas o povo de 7 cidades, em sua arrogância, o humilhou. Eles riram dele, jogaram pedras e o expulsaram. O profeta, em lágrimas, caminhou até uma colina próxima. Ele olhou para a cidade magnífica uma última vez e ergueu seu cajado. Ele rogou uma maldição divina. Pediu que toda aquela riqueza e orgulho fossem transformados em pedra, como os corações de seus habitantes. Na mesma hora, diz a lenda, o céu escureceu. Um terremoto abalou a terra, e a cidade inteira, com seus prédios, pessoas e animais, foi instantaneamente petrificada. O que vemos hoje não seriam rochas, seria a cidade amaldiçoada. Essa lenda, claro, é folclore, mas o enigma visual é tão forte que atraiu dezenas de teóricos alternativos. Assim como na Pedra do Ingá, muitos olharam para as 7 cidades e se recusaram a ver a natureza. Ludwig Schwenhagen, o mesmo pesquisador de Ingá, afirmou que 7 cidades era a prova de que os fenícios estiveram no Brasil. Ele acreditava que era uma antiga capital colonial. Outros, como o famoso autor Erich von Däniken, dos Antigos Astronautas, visitaram o local. Para Däniken, as formações eram perfeitas demais. Ele sugeriu que poderiam ser as ruínas de uma base extraterrestre, ou uma cidade construída por humanos com tecnologia alienígena que foi destruída em uma guerra antiga. A maldição seria a memória distorcida de uma explosão ou um ataque. Então, o que o arquivo Enigma conclui? A ciência, neste caso, tem uma explicação sólida. A geologia prova que as formações de 7 cidades são o resultado de 190 milhões de anos de erosão. O vento e a chuva agiram como escultores pacientes em rochas de diferentes durezas, criando as formas que vemos. Não há blocos de construção, não há argamassa, é natureza. Mas o verdadeiro enigma não é o quê, mas o porquê. A lenda da maldição é a verdadeira obra-prima humana dali. Ela é a tentativa do sertanejo de dar sentido ao inexplicável. A lenda de 7 cidades é um caos moral.
É um aviso, escrito em pedra pela própria natureza, contra a arrogância e a falta de caridade. As 7 cidades não são as ruínas de uma metrópole, elas são um espelho. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Fechamos esta investigação sobre os grandes mistérios do Nordeste. Qual será nosso próximo destino? Deixe sua sugestão nos comentários.